Bom dia, tudo bem? Tudo bem mesmo? Que Deus possa abençoar ricamente você, a sua casa, a sua família nesse momento. Seja bem-vindo a mais um vídeo com o Jefferson Noronha. Hoje eu vou estar trazendo uma palavra que eu tenho certeza que vai edificar você, a sua casa e a sua família, né? Uma palavra de instrução, uma palavra de alinhamento, uma palavra para você se agarrar nela e crer que existe um Deus todo-poderoso que criou os céus e a terra, um Deus maravilhoso, né? Um ser supremo que ele se preocupa com você, com a sua alma, com a sua vida, né? O nome da minha mensagem, da minha reflexão vai se chamar Por que acreditar no conforto divino? Mas Jefferson, Deus, ele nos consola, ele nos conforta. É o que o texto vai falar hoje, nesse dia, nesse momento, que você possa ter um momento aí com Deus, um momento com a palavra de Deus, né? O ser humano que tem uma vida tão corrida, mas que você possa, nesse dia, ouvir a palavra de Deus, dar crédito para a palavra de Deus, para que Deus venha trabalhar poderosamente na sua vida, no seu ser, na sua alma. O texto que eu vou ler é Isaías, capítulo 66, versículo 13, que diz assim: Como alguém a quem a mãe consola, assim eu vos consolarei, e serei consolados em Jerusalém. É uma palavra que o profeta Isaías traz para o povo de Israel, né? Para o povo da cidade de Jerusalém. Deus está falando diretamente com Israel aqui, com o povo de Israel, mas você pode pegar essa palavra. A Bíblia diz em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante que espada de dois gumes, e ela penetra até a divisão da alma, da junta e da medula. Ela está apta para discernir os nossos pensamentos, ou seja, o poder que a Bíblia, a palavra de Deus, tem quando ela está sendo ministrada na direção do Espírito Santo, ela julga valores, ela tem o poder, né, de falar, de impactar o ser humano. Então eu vou ler um texto aqui em Isaías, já li, né, o texto de Isaías 66, 13, uma palavra de consolo, né? Assim como a mãe consola o filho, Deus, o Deus que nos criou, que nos formou, que veio na pessoa de Jesus, ele nos consola também, ele nos conforta no momento de crise, de adversidade, no momento de tribulação, no momento de perseguição, né? Que todos nós enfrentamos, né? Seja em qualquer área da vida, seja na área profissional, financeira, na nossa saúde, que às vezes enfrentamos tantas enfermidades, né? E o ser humano se abate quando enfrenta a enfermidade, né? Eu, há poucos dias atrás, aí, estava com uma crise de cólica renal, só Deus sabe o que eu padeci. O que eu fiz, né? Procurei a medicina, o médico, mas eu busquei também a Deus, né? Orei, chorei na presença de Deus, e ele me consolou, ele me confortou, né? E assim é que Deus faz. Esse é o seu papel do Deus Todo-Poderoso. As pessoas têm medo de Deus, né? Falam em Deus. Assim, o Deus da Bíblia, ele é um Deus de amor, ele é um Deus de paz. E ele é um Deus também que nos conforta, né? Por que acreditar no conforto divino? As palavras do profeta consolam o povo que havia sofrido. Em alguns momentos, quando estamos sofrendo, achamos que Deus parece indiferente aos nossos problemas e lutas. No entanto, vemos aqui que isso não é verdade. Não vale a pena entregar-se a um sentimento negativo do coração e duvidar de Deus. No versículo 13, foi o versículo que eu li, lemos que o conforto divino é como o conforto de uma mãe, que outro modelo de conforto e consolo conhecemos na experiência diária. A palavra de Deus assegura-nos o conforto que dele vem, né? Deus, ele se preocupa com nós, apesar de você achar que você está aí jogado ao léu, às traças, não. Deus, ele está com um olhão grande na sua vida, no seu ser, na sua alma, né? A palavra de Deus diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, né? Apesar de o planeta ser enorme, ter mais de 7 bilhões de habitantes no planeta, você aí no singular, você mesmo, que eu estou falando agora, você, meu amigo, você, minha amiga, Deus está com um olhão grande em você, ele quer te abençoar, ele quer fazer de você uma pessoa nova, né? A Bíblia fala que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Então, para que você venha conhecer a Deus, ter uma experiência de conhecer a Deus, né? Entregar a sua vida a Ele e ver o que realmente esse Deus da Bíblia, esse Deus que os cristãos pregam, né? O que Ele pode fazer na minha vida. A Bíblia diz que Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Então, essa vida abundante é a reconciliação, é o perdão de pecados, né? É a vida eterna
E também é você, a partir do momento que você entregou a sua vida a Jesus, você passa a andar em novidade de vida. Vê o mundo, vê as coisas com um outro olhar, com uma outra visão, com a visão do cristianismo, da palavra de Deus. Então nós vemos aqui o Deus que ele não é indiferente para as nossas dores, né? No entanto, ele está consolando aqui através desse texto do profeta Isaías, ele está consolando a nação de Israel e falando, né? Ele citou o exemplo da mãe. Eu sou pai e eu vi a minha esposa cuidar de 2 filhos. Então ela não é uma mulher perfeita, não é uma mãe perfeita, mas dentro dessa vida que eu vi, que a gente tem, eu e a Simone, a gente tem 30 anos, estamos indo para 30 anos de vida a dois, né? Com namoro e casamento. Então, o cuidado, o zelo, a preocupação da mãe para com o Rafael, para com o João Pedro. Então, o exemplo que ele deu aqui é um exemplo bom. Mesmo a gente vendo que existem muitas mães que não estão nem aí, né? Tem mãe que chega a dar até o filho. Mas eu não quero usar o exemplo dessa mãe, eu quero usar o exemplo da minha esposa, que eu vi, né? O cuidado, o zelo, o tato, desde quando é bebê, né? O cuidado de amamentar, o cuidado de estar ali, presente, sendo uma mãe presente, né? Trazendo aquele cuidado, aquela preocupação, aquele zelo, aquele amor, aquele carinho, né? Que coisa linda e maravilhosa. Você deve trazer para sua vida isso, né? Você que ainda não tinha o conhecimento de Deus, da palavra de Deus, desse Deus aqui que eu estou trazendo nesse momento, nessa hora. Então Deus fala para você nesse dia, né? Por que acreditar no conforto divino? Porque Deus ele é verdadeiro, ele é amoroso, né? A palavra de Deus diz que Deus é fiel. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, fala que Deus é fiel. Mesmo que a gente não permaneça fiel, ele permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. Em que se baseia o conforto de Deus? Em nossos méritos ou no seu amor? É no amor de Deus, né? Esse amor incondicional, que está escrito lá em João capítulo 3, versículo 16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você pode reparar que é muito difícil um pregador do Evangelho não citar João 3,16. Por que não citar? Porque João 3,16 é um resumo da Bíblia, é a pequena Bíblia. Então Deus, nesse amor incondicional, o que ele fez? Ele doou o seu filho. Por que ele doou o seu filho? Porque a humanidade estava a passos largos para a perdição, está ainda, né? Daí a importância da gente se arrepender e entregar a nossa vida a Cristo. Então fala que Deus, ele doou o amor de Deus, o amor incondicional, esse amor que traz conforto, que traz consolo. Então nós temos uma esperança, nós temos uma saída, nós temos um escape. Essa saída, essa esperança está em Jesus. A Bíblia fala que Jesus é o nosso Salvador e Senhor. É aquele que pode perdoar os nossos pecados, trazer paz no momento de angústia, no momento de adversidade e nos fortalecer. Então, que você possa receber essa palavra, que essa palavra possa ser confortadora na sua vida, né? Assim como Deus usou grandemente o profeta Isaías, ele está me usando aqui para falar para você. Lá no Salmo 46, versículo 1, fala que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Sabe o que acontece com você, meu amigo? Sabe o que acontece com você, minha amiga? Na hora da angústia, na hora da aflição, você vem buscar Deus, invocar Deus, fazer uma oração, acreditar nesse Deus da Bíblia, acreditar em Jesus. Você acredita em todas as outras coisas que o mundo fala, né? Todas essas receitas, né? Esses conselhos errôneos que o mundo dá, você acaba ouvindo. A Bíblia fala assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. O Espírito Santo está me usando para falar com você, que você está precisando de consolo, de conforto, mas você está buscando, às vezes, numa fonte errada, né? No lugar errado, no lugar que não tem todas as respostas. Então a Bíblia, quando fala para você entregar a sua vida a Deus, confiar nele, é porque esse Deus aqui da Bíblia, ele tem um compromisso com a sua palavra, né? Às vezes, o homem sem compromisso, o homem que não está nem aí com as coisas, ele acha que todo mundo é igual a ele, mas não, Deus é fiel, Deus é maravilhoso. A Bíblia fala em criação, a Bíblia fala em queda, né? Que o homem pecou, se rebeliou, mas a Bíblia fala em redenção também. Essa é a preocupação de Deus, esse é o amor de Deus, né? Esse é o conforto de Deus para com a humanidade. Por que acreditar no conforto divino? Porque Deus, a partir do momento que eu busquei a Ele verdadeiramente, em espírito e verdade, entreguei a minha vida, Deus, ele tem sido um amigo fiel, um companheiro amigo
nos momentos de batalha, nos momentos de luta, nos momentos de crise, mas também nos momentos felizes. Esse é o Deus fiel, né? O Senhor Jesus falou: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Outro consolo, outro conforto. O Senhor Jesus falou assim, quando ele estava terminando o seu ministério terreno, ele falou assim: é necessário que eu vá. Se eu não for, o Consolador não virá. Quem é esse Consolador? É o Espírito Santo. É a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Esse Deus presente em nossas vidas, né? O Pai e o Filho estão lá no céu. E aqui conosco está esse Espírito maravilhoso, o Espírito Santo. Então Deus nos consola, Deus nos conforta. Essa era a palavra que eu tinha para você, meu amigo, nesse dia. Creia em Deus, busque a Deus verdadeiramente. A Bíblia fala assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Busque a Deus de coração, de alma, de ser. Entregue a sua vida verdadeiramente para Jesus. Creia que Jesus, tudo que o texto bíblico, tudo que os evangelhos fala a respeito de Jesus é verdadeiro. Aconteceu na vida dos discípulos, aconteceu na vida dos apóstolos, aconteceu na vida da história da igreja, acontece na vida da igreja contemporânea, a igreja que segue a Jesus, a igreja que é a noiva de Cristo, a igreja que crê verdadeiramente, que professa esse Jesus maravilhoso, né? Esse Consolador. Jesus nos consola, o Pai nos consola, o Filho nos consola e o Espírito Santo também nos consola. Esse é o Deus bíblico, esse é o Deus que confortou Israel, confortou Jerusalém, e Ele quer nos confortar nesse dia, nesse momento, nessa hora. Eu não sei, né? Eu não te conheço. Muitas pessoas que assistem meus vídeos, eu conheço, né? Da cidade de Sorocaba, de Votorantim, mas o vídeo tem ido para muito lugar, até na Turquia, até em Nápoles, na Itália, né? Até na Índia, até em Roma, em vários lugares, né? No México, nos Estados Unidos. Mas onde essa palavra chegar, sabe que ela é uma palavra confortadora, é uma palavra que pode consolar nos momentos de crise, nos momentos de luta, nos momentos de guerra, de batalha. Deus, ele é um Deus presente, é um Deus que nos conforta e nos consola. Por isso que ele manda a gente buscar ele, né? Buscar-me-eis e me achareis. O profeta Jeremias fala: buscar-me-eis e me achareis. Por que que você vai achar Deus? Porque Deus é um consolo, né? Assim como uma mãe consola e conforta o filho, como eu citei o exemplo da minha esposa aqui. Então Deus, ele tem esse atributo maravilhoso, né? Esse prazer em nos consolar e nos confortar. Que Deus abençoe ricamente você, a sua casa e a sua família. Um beijo no coração do Jefferson Noronha.